Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus aos inscritos e aos irmãos e aos amigos. Hoje é 1 de abril de 2023 e nós nesse vídeo queremos falar sobre seja fiel até a morte. O texto que nós vamos ler e você pode acompanhar se encontra em Apocalipse 2 e o verso 10, a parte final do texto diz: "Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida." Meus amigos, meus irmãos e inscritos do canal, nós só conquistaremos a coroa se nós formos fiéis até a morte. Não importa o que venhamos atravessar daqui para frente, não importa o que estejamos passando, as dificuldades que estamos vivendo atualmente, as perseguições, as calúnias, as injúrias, os apontamentos, as críticas, os falsos testemunhos. Não importa o que você esteja passando no seio familiar, na vizinhança, no trabalho, com colegas, com amigos, com aqueles que se diziam amigos seus, com familiares, irmãos, pai, mãe, parentes, que muitas vezes critica você, aponta você, humilha você por causa da sua fé. Veja o que muitos heróis da fé, homens e mulheres de Deus, passaram por sua fidelidade ao Senhor. Em Hebreus 11, 35 em diante até o 37, o 38 diz assim: "As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados." Olha só que situação. "Não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição." Isso é fé. "E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, como é o caso de Estevão, e foi fiel até a morte. Cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados." Você já viu como morreram a maioria dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus? Foram muitos deles açoitados, presos, torturados, crucificados e etc. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então, esses são alguns exemplos de situações que muitos servos do Senhor passaram, e nós não passamos 10% do que muitos deles passaram. Nós não sofremos atualmente com a liberdade religiosa que nós temos aqui no Brasil, de pregar a palavra, de professar a nossa fé, de andar com a Bíblia, de ir ao culto, de cultuar a Deus em qualquer lugar, na sua casa, de ter uma Bíblia, de falar de Jesus. Há lugares aí que cortam a mão se for pego andando com a Bíblia. Há lugares aí que torturam, que queimam, que degolam, que decapitam. Há lugares aí que são presos aqueles que professarem o nome de Deus. Algumas nações
têm essa atitude com os cristãos, e nós aqui temos a liberdade de termos quantas Bíblias pudermos, de irmos quantas vezes quisermos ao culto, de professarmos, de adorarmos, de louvarmos, de dizermos que somos cristãos, enquanto há países lá fora que, se você disser que é cristão, você é preso, você é torturado, você é açoitado. Veja o que o apóstolo Paulo passou pelo amor ao Senhor Jesus, pela sua fé. Está em 2 Coríntios 11, 24 em diante, que diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Você tem passado por isso, tudo que Paulo passou? E muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós queremos desistir, muitas vezes nós queremos dar para trás, como fizeram com o Senhor Jesus, lá em João 6,66, onde muitos já não andavam com ele. O apóstolo Paulo passou tudo isso aqui, mas o apóstolo Paulo não rendeu-se a essas coisas, não fraquejou, não desistiu da caminhada, mas pelo contrário, ele disse que a coroa estaria guardada, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, lhe daria não somente a ele, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. É exatamente assim que nós temos que nos comportarmos, que nos colocarmos diante das situações, das dificuldades, dos problemas, da solidão, da tristeza, dos abatimentos, das fraquezas, dos momentos difíceis, das perseguições, das injúrias, daqueles que se levantam contra mim, contra você, daqueles que falam mal de você por trás, pelas costas. Você não tem que desistir da sua caminhada. Seja fiel até o fim. De igual modo, o anjo disse a Daniel, lá no livro de Daniel, no final do capítulo 12, o anjo disse a ele: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. No fim dos dias, Daniel vai receber a sua coroa, se nós nos mantivermos firmes. Como o Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus voltará. Por mais que se marquem datas, por mais que tentem fazer conjecturas da volta dele, nós não sabemos. Ele foi bem claro. Ele disse: a hora em que não pensais, virá o vosso Senhor. Ele disse em Marcos que nós olhássemos, vigiássemos e orássemos, porque não saberíamos quando viria o tempo. Marcos 13:33. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Então ele vem de surpresa. Nós não sabemos o dia e a hora, o dia, o mês, o ano que ele virá. Sabemos que os sinais mostram que ele virá e precisamos estar atentos, vigilantes. Precisamos ser fiéis até a morte, para que assim
nós recebamos a coroa da vida. Isso é o mais importante. O mais importante é se manter fiel ao Senhor Jesus, fiel à sua palavra, guardando os seus mandamentos, amando ao Senhor de todo o coração, força, alma e entendimento, e amando ao próximo como a nós mesmos. Precisamos pedir forças ao Senhor. Muitas vezes vem o abatimento, vem o desânimo, vem a tristeza, até porque nós que esperamos, que aguardamos e desejamos a volta do Senhor Jesus, nós queremos ir para o céu, nós queremos estar com Ele, nós queremos viver a eternidade, nós queremos herdar um corpo glorificado, nós queremos ver as glórias eternas, nós queremos participar das bodas, nós queremos ver tudo que o Senhor tem preparado para nós, que não desceu ao coração do homem, que não veio ao coração do homem, que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado. Nós desejamos isso. Eu confesso que muitas vezes me sinto triste por o arrebatamento, a volta de Jesus não ter acontecido ainda. Ao desejo de participar de todas essas coisas nos sobrevém, e esse desejo é tão forte que muitas vezes nós somos acometidos de um abatimento, de uma tristeza, de um desânimo, mas o Senhor sempre renovará as nossas forças, porque os que esperam nele renovarão suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então vamos esperar no Senhor, vamos esperar a vontade dele para a minha vida, para a tua vida. O mais importante é estar seguro, é estar firme, porque se partirmos a qualquer momento, ou se ele voltar a qualquer momento, nós estamos preparados, estamos com nossa candeia acesa e com nossos lombos cingidos, porque a qualquer momento o noivo pode vir. Esta é a mensagem de 1 de abril de 2023 ao seu coração. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Um bom final de sábado, uma ótima noite, um bom sono e fiquem todos com Deus.